A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estaremos nesse momento fazendo o resumo da lição de número 11, a ser ministrada no próximo domingo, dia 16 de junho de 2019. Quero, como tradicionalmente fazemos, agradecer a todos os irmãos, as irmãs, todos que assistem os nossos vídeos, que têm deixado seus comentários, têm dado o seu like, e isso tem nos incentivado a permanecer gravando esses resumos. Posto isso, vamos à lição. O título da lição é A Igreja no Poder do Espírito Santo. A palavra poder, ela vem de um termo grego, dunamus ou dinamis, e significa poder, força. Tem o sentido de energia constante. Ela é a raiz de palavras como dinâmica, dinamite, dínamo. Esse termo foi utilizado na teoria do filósofo Aristóteles, quando ele estava fazendo a sua teoria metafísica, ou seja, aquilo que vai além dos sentidos, em que ele se referia a uma força, um poder, uma energia primordial, como se fosse o primeiro motor, a causa de tudo que existe. A palavra de Deus, em Gênesis 1, versículos 1 e 2, diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esses versículos nos revelam a causa primordial de tudo, o poder do Deus Trino. Esse é o poder recebido pela Igreja para cumprir a sua missão. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Jesus deu essa missão aos discípulos, mas antes deles irem, eles obedeceram Lucas 24, 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pois só é possível, irmãos e irmãs, cumprir o ide de Jesus no poder do Espírito Santo. Verdade aplicada. Uma igreja que age no poder do Espírito busca em seu viver o ensino e a proclamação do Evangelho. Ou seja, essas são as duas características principais da igreja cheia do poder de Deus. Ela prega e ensina o Evangelho, fazendo discípulos, conforme Mateus 28, 19, 20. Objetivos da lição: primeiro, apresentar os dons ministeriais que a igreja de Antioquia possuía. Segundo, mostrar que uma igreja saudável deve agir de acordo com a tríade da saúde espiritual: ensino, comunhão e missão. Terceiro, explicar a importância da atuação do Espírito para o sucesso da obra. Os textos de referência se encontram em Atos capítulo 11, versículos de 26 a 30. Da leitura desses textos de referência, podemos destacar que uma igreja no poder do Espírito Santo ensina e vive o Evangelho, pois, para ser chamado de cristão, tem que ser verdadeiro seguidor de Cristo. Exerce autêntico ministério profético, ou seja, a palavra proferida sempre se cumpre. E socorre os necessitados, conforme suas posses. Introdução. O Espírito Santo deve ser o agente principal para uma igreja bem-sucedida. Como disse o apóstolo Paulo: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Ponto 1. A igreja de Antioquia, um exemplo. A igreja de Antioquia era uma igreja ativa, que possuía em seu seio pessoas dotadas com dons ministeriais, que a tornam uma igreja exemplar para os nossos dias. 1.1 Profetas. Ezequiel 33:7 diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois,
ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Irmãos e irmãs, o profeta recebe de Deus para entregar, mas cuidado. Deuteronômio 18:20 diz: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21, 22. Na atual dispensação, temos profetas, conforme 1 Coríntios 12, 28, que recebem esse dom para exortar, edificar e consolar, conforme 1 Coríntios 14, 3, profetizando segundo a medida da fé, conforme Romanos 12, 6, e devendo observar os princípios divinos já mencionados. Cuidado! O próprio Senhor Jesus nos adverte em Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Na igreja de Antioquia, havia verdadeiros profetas do Senhor, conforme Atos 11, 27 e Atos 13, versículo 1. 1.2, doutores. Na igreja de Antioquia também havia doutores, isto é, mestres ensinadores da palavra. Atos 11, 26, Atos 13, 1. Paulo, em 1 Coríntios 12, 28, nos fala desse dom ministerial, o qual não pode faltar em uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Aos portadores desse dom, a palavra é bem clara em Romanos 12, 7, parte B. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E aos portadores desse e de qualquer outro dom, 1 Timóteo 4, 14a diz assim: não desprezes o dom que há em ti. 1.3, missionário. A igreja de Antioquia, como igreja cheia do poder do Espírito Santo, era uma igreja missionária, conforme Atos 13, 2 e 3, que orava e jejuava para saber a quem enviar e orava e jejuava para ordenar missionários. Cuidado com todo aquele que se auto-intitula missionário ou missionária, que se envia e que não é enviado, conforme 2 Coríntios 11, 13. O profeta Isaías, após ser purificado, ouviu o chamado do Senhor, colocou-se à disposição do Senhor e foi enviado pelo Senhor. Isaías, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Segundo o nosso comentarista, o ministério de apóstolo, isto é, enviado, é exercido pelos missionários dos dias de hoje. É claro que guardadas as devidas proporções, pois os primeiros foram escolhidos pelo próprio Senhor. Cabe ao missionário pregar, ensinar, fundar novos trabalhos, permanecer o devido tempo para solidificar a congregação, estabelecer lideranças locais, estar sempre a par da situação da obra para ajudar e intervir, caso seja necessário. Ponto 2. Uma igreja saudável. Uma igreja, para seguir o caminho da saúde espiritual, deve ter seu compromisso com o ensino, a comunhão e a missão. Somente através destes pilares, a Igreja do Senhor pode manter-se predisposta a estar de pé diante das investidas de Satanás. O Espírito Santo está envolvido com os 3 aspectos mencionados. João 14, 26, ensino. Atos 1, 8 e 13, 2, missão. E 2 Coríntios 13, 13, comunhão. 2.1, ensino. No Antigo Testamento, o ensino era ministrado pelos anciões. Números 22, 29. Posteriormente, foi um ministério dos levitas, segundo Crônicas 35, 3. E depois, pelos escribas, Esdras 7, 10. Atos, capítulo 1, versículo 1, diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus, o mestre dos mestres e nosso maior exemplo, era assim reconhecido como mestre. João 13:13. Para ensinar, o Senhor usava principalmente as seguintes ferramentas. Primeiro, parábolas. Segundo, discipulado. Terceiro, analogias. Quarto, redarguir, isto é, questionar, argumentar e replicar. E o exemplo pessoal. O ensino sempre esteve presente na igreja primitiva. Atos 8, 32, 35. Atos 17, 2, 11. Atos 18, 24, 28. E ocupava uma posição de destaque no ministério apostólico. Romanos 6, 17. 2 Tessalonicenses 2, 15. 1 Coríntios 4, 17. O ensino é de suma importância para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Portanto, é muito importante que em uma comunidade de fé haja escolas bíblicas, faculdades de teologia, seminários teológicos, curso de discipulado, palestras, conferências, plenárias, simpósios, classes infantis e etc. John Milton Gregory diz o seguinte: a verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. E John Stott disse: crer é também pensar. 2.2 Comunhão. A comunhão com nossos irmãos na fé traz vários benefícios. Primeiro, encorajamento. Hebreus 10, 25. Segundo, crescimento. 1 Tessalonicenses 5, 11. Terceiro, ajuda. Gálatas 6, 2. Quarto, força. Provérbios 27, 17. Quinto, amor. João 13, 35. A união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome, diz um ditado africano. 2.3 Missão. Como já vimos anteriormente, o discípulo de Jesus depende do poder do Espírito Santo para cumprir com a sua missão de evangelizar com êxito. Estratégias e métodos de evangelização só terão alguma chance de sucesso se estiverem baseados nos princípios bíblicos e no indispensável poder recebido do céu. Como diz a primeira estrofe e o coro do hino 65 da harpa cristã: eis os milhões que em trevas estão medonhas, jazem perdidos, sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide, pois, anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ponto 3. A igreja usada pelo Espírito Santo. Somente é possível uma viva relação com Cristo pela ação do Espírito Santo. Romanos 8, 9. No entanto, continuamente o cristão deve deixar-se ser usado por ele através da obra e da transformação do caráter. 3.1. O Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo, primeiro, convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 8 a 11. Segundo, produz a regeneração e a renovação. Tito 3:5. Terceiro, liberta da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Quarto, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. E quinto, consola. João 14:16. 3.2 O fruto do Espírito. No palco das nossas vidas, é travada uma luta entre o Espírito e a carne. Gálatas 5:17. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 9:27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. A receita para vencer essa luta
é se deixar guiar pelo Espírito. Gálatas 5,18. Ou seja, nos alimentarmos da palavra, da oração, do jejum e da comunhão com Deus e com os nossos irmãos, pregando e vivendo o Evangelho, evitando as coisas que não edificam, pois, como diz 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos e irmãs, é importante dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa produzir em nós o seu fruto. Como diz Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 3.3 Os dons do Espírito. Irmãos e irmãs, ter e exercitar dons espirituais é de grande importância para o serviço na obra de Deus, conforme 1 Coríntios 14:12. No entanto, não é sinal decisivo de uma vida santificada para Deus. Por exemplo, até o rebelde rei Saul profetizou, conforme 1 Samuel 19:23-24. Mateus 7:22-23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O nosso comentarista cita as seguintes referências sobre os dons do Espírito. Primeiro, Romanos 12, de 3 a 8. Segundo, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Terceiro, 1 Coríntios 12, de 28 a 30. E quarto, Efésios 4, 11. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, temos, primeiro, os dons verbais, variedade e interpretação de línguas e profecia. Segundo, os dons de revelação, palavra de sabedoria e de conhecimento e discernimento dos espíritos. E, terceiro, os dons de habilidades ou de poder, fé, curas e milagres. A terceira estrofe do hino 24 da harpa diz assim: e começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar, ao que mandou trazer, os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Conclusão: não há como conter uma igreja movida pela ação do Espírito Santo. Aprendemos isso em 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Irmãos e irmãs, nesse ponto nós encerramos o nosso breve comentário dessa lição. Mais uma vez quero agradecer a todos e a minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.